O circo começou. Renan Calheiros foi confirmado como relator da CPI, que supostamente vai investigar a suposta omissão do governo federal nessa pandemia. Esqueça os fartos indícios de desvios de recursos nos estados e municípios, que sequer deveriam configurar entre os objetos de análise dessa CPI, não fosse o esforço do senador Eduardo Girão, que prejudicou um pouco o intuito original de Randolph Rodrigues e companhia. O palanque está armado contra Bolsonaro, é disso que se trata. Renan não poderia ser relator da CPI, se o Senado fosse sério, por ao menos 3 motivos evidentes. Ele tem um filho que é potencial alvo de investigação por ser governador de Alagoas, o que gera um óbvio conflito de interesses. 2. Ele tem uma extensa ficha corrida, é réu em tantos inquéritos que já perdemos a conta, todos devidamente engavetados pelos companheiros supremos. E ele tem codinome na planilha de corrupção da Odebrecht, o que, obviamente, complica a sua relatoria numa investigação dessas. E 3, ele já tem a sua conclusão, revelada a jornalistas, inclusive, de que o governo federal foi omisso e Bolsonaro é o culpado responsável pelas mortes. Ou seja, ele já julgou antes mesmo de iniciar os trabalhos. O senador Flávio Bolsonaro disse o óbvio na cara do próprio Renan. Além da conclusão prévia do seu pré-julgamento, é constrangedor você ser relator com um filho podendo ser alvo da CPI. Qual seria a reação se o próprio Flávio fosse indicado? Ele indagou. Basta fazer essa pergunta para ver o duplo padrão da mídia, que tenta de tudo para normalizar o absurdo. Nada disso parece importar, ao menos para a ala militante da imprensa, obcecada em derrubar o presidente. O Estadão fez uma entrevista, entre aspas, com o senador, sem uma só pergunta dura sobre o seu passado ou a sua falta de reputação. Diogo Mainardi, do Antagonista, colocou na chamada: Renan fala em punição imediata de quem contribuiu com as mortes na pandemia. Mônica Waldvogel escreveu: fazia muito tempo que não se ouvia um discurso político tão forte sobre a cúpula e a bacia do Congresso Nacional. Senador Renan Calheiros mostrou seu destemor. Já o advogado Augusto Botelho comentou: não precisa gostar de Renan para apoiar o discurso dele como relator da CPI. Foi curtido por Petra Costa, a herdeira de uma empreiteira envolvida no esquema de corrupção do PT, que fez aquele pseudo-documentário enaltecendo os corruptos. Sim, eles gostam do Renan, por mais que tentem esconder. Renan virou um instrumento útil para a tentativa de desgastar Bolsonaro, fazê-lo sangrar e beneficiar a volta do ladrão petista, e isso enche de orgulho a patota. Renan Calheiros, nesse discurso histórico e corajoso, disse: quero parabenizar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, que não tem faltado à nação brasileira na defesa altiva da nossa Constituição Federal, terrivelmente democrática. Deve ser excesso de democracia mesmo, como na Venezuela. É o retrato perfeito da simbiose nefasta entre STF e Senado, o círculo vicioso que blinda corruptos com foro privilegiado e militantes disfarçados de ministros supremos do impeachment, que só o Senado pode pautar. Renan meteu em seus requerimentos coisas da outra CPI circense, aquela das fake news, liderada por Alexandre Frota, hoje um tucano aliado do PT, e Joyce Hasselmann, histérica nos ataques a Bolsonaro. Mas é pela preocupação com a saúde, sim, viu, gente? Pode acreditar. Estão todos unidos contra Bolsonaro, mesmo que, para tanto, seja preciso enaltecer um Renan Calheiros da vida ou elogiar até mesmo Lula. Ninguém mais liga para o que o Rodrigo Maia diz, mas não deixa de ser revelador. Para ele, a volta de Lula faz bem ao debate. Eis aí o nosso liberal, risos, que boicotava a agenda liberal do governo e que tentava sabotar a equipe do liberal Paulo Guedes. Ele era tratado como um estadista pela mídia e o jovem liberal Kim Kataguiri, do MBL, chegou a afagá-lo com muito carinho. Vão todos lular, pelo visto. É o fenômeno Bolsonaro, derrubando máscaras em lotes. Acompanhando o circo dessa política nacional, eu confesso que o meu lado Edmund Burke tem tido que trabalhar em dobro para acalmar o meu lado Thomas Paine. A prudência é tentada pelos instintos rebeldes a cada instante. A provocação aos patriotas decentes é constante. O escárnio é a regra. É dose, gente. É dose para leão.